Professor Daniel Leme na área, e eu trouxe para vocês mais uma questão da Unicamp, dessa vez de 2021. Essa questão é muito interessante porque ela trata de três assuntos: velocidade média, primeira lei de Ohm e segunda lei de Ohm, tudo junto e misturado. Então vem comigo, vamos tirar esse cara aqui, colocar este cara aqui, porque é o seguinte, no item A, ele pede qual a distância entre o raio e o observador. Então lá no item A ele descreve o seguinte: cai um raio em alguma posição, aqui, certo? E tem um observador observando, porque é isso que ele faz, por isso que ele se chama observador, este clarão. A partir do momento que ele vê o clarão, acontece o seguinte: uma onda sonora sai daqui, chega até o ouvido dele. Vamos desenhar o ouvido dele aqui. Chega até o ouvido dele, ficou muito bonito o ouvido dele. Depois de quanto tempo? Depois de ΔT igual a 5 segundos. Então, depois de 5 segundos, ele ouve o ruído provocado pelo raio, certo? A pergunta da Unicamp não podia ser diferente do que qual a distância o raio caiu desta pessoinha. Então, nós sabemos que a distância nada mais é que a velocidade vezes o tempo. Portanto, podemos escrever que a velocidade é a velocidade do som. A velocidade do som é de 350 metros por segundo, vezes o tempo. O tempo que demora é 5 segundos. Corta segundos com segundos, a sua resposta vai dar em metros. Logo, a distância do raio até o meu observador é de 1.700 metros. Põe numa caixinha para o avaliador te dar a notinha, ou no caso a notona, né? No B ele pede qual a resistividade elétrica deste canal ionizado. Então ele descreve aqui que é o seguinte: nós temos a nuvem A, a parede da nuvem A, e nós temos outra extremidade, a parede da nuvem B. E acontece que um raio sai daqui e atinge o ponto B. E nós temos também uma diferença de potencial entre essas nuvens, por isso que ocorre o raio, pela diferença de potencial entre dois pontos. Então, essa diferença de potencial entre os pontos A e B é igual a quanto? É igual a 6 vezes 10 elevado a sétima volts. Além disso, ele diz que passa uma corrente nesse valor aqui, ó, 8 vezes 10 a quinta ampere, daqui para lá, e essa corrente, ela passa por, como se fosse um fio, passa por uma área de secção transversal que vai atingir o ponto B. Então o que acontece? O raio, ele rompe o dielétrico do ar. E o que é romper o dielétrico do ar? É tornar o ar ionizado. Então, essa região do ar que ele torna ionizado para passar corrente elétrica é como se fosse um fio, tudo bem? E esse fio tem comprimento L e tem área A, que ele deu os dados enunciados. E ele pergunta o seguinte: qual o valor da resistividade desse canal ionizado? Qual o valor do Rho deste canal? Então é o seguinte, nós vamos usar juntos a primeira lei de Ohm e a segunda. A segunda lei de Ohm diz que a resistência de um material, ela é o quê? Ela é diretamente proporcional a essa resistividade, é diretamente proporcional ao comprimento e é inversamente proporcional à área. Isso está explicado aqui no item B, você não precisava lembrar disso, tudo bem? E além disso, a primeira lei de Ohm me dá esse valor aqui, ó. Se eu sei que U é igual a R vezes I, então R é igual a U dividido por I. O que eu vou fazer? Eu vou misturar tudo isso que eu falei aqui. Então vem comigo, não desiste, tá? Em vez de R eu vou escrever U por I. Então, posso escrever o seguinte: que U dividido por I é igual a Rho L por A. Se eu quero esse cara vai multiplicando, esse cara vai dividindo, tá? Não vamos perder muito tempo aqui. Então, meu resistividade nada mais é que U, vamos fazer aqui, U dividido por I vezes A dividido por L, tudo bem? Eu só multipliquei todo mundo em cruz aqui. Logo, a minha resistividade, vamos fazer aqui embaixo para ter mais espaço? Então, a minha resistividade, ela vai ser igual ao quê? Vai ser igual a U. U, ele falou no enunciado, que é 6 vezes 10 a sétima
eu vou colocar unidade, tá bom? Você vai saber por quê. Volts vezes a área. A área, ele diz que é 3 centímetros quadrados. Mas cuidado, no sistema internacional, nós vamos usar o comprimento em metros. Então, a minha área também tem que estar em metros. Você deve se lembrar o seguinte, vem comigo aqui, já aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal. Você deve se lembrar uma coisa, que para transformar metro em centímetro, acontece o seguinte, eu tenho metro, decímetro e centímetro. Eu sei que 1 metro corresponde a quantos centímetros? Eu coloco um zero aqui, eu coloco um zero aqui, a 100 centímetros. Da mesma forma, se eu colocar metro quadrado, o que acontece? Em vez de eu colocar uma bolinha aqui, eu coloco 2. Então, 1 metro quadrado corresponde a 10 a quarta centímetros quadrados. Logo, 1 centímetro quadrado corresponde a quanto? A 10 a menos 4 metros quadrados. Então, 1 centímetro quadrado corresponde a 10 a menos 4 metros quadrados. Tudo bem? Porque eu estou andando daqui para lá. Então, eu vou colocar aqui 3 centímetros quadrados, vou trocar por 10 elevado a menos 4 metros quadrados. Tá? Vamos apagar aqui só para não nos atrapalhar. Dividido pelo quê? Dividido por corrente. Corrente, 8 vezes 10 a quinta. 8 vezes 10 elevado a quinta ampere, vezes o quê? Vezes, finalmente, o meu comprimento, que é 9 quilômetros, né? 9 quilômetros, ou seja, 9 vezes 10 a terceira metros. 9 vezes 10 elevado a terceira metros. Por que eu coloquei as unidades? Por conta disso, ó. Você pode reparar uma coisa. Metro corta com um quadrado aqui. Que mais? Mais nada. O que é volt por ampere? Volt por ampere nada mais é que tensão dividido por corrente. Tensão dividido por corrente é a minha resistência. Então, isso daqui é ohm. Então, a minha resposta vai dar ohm vezes metro. E ohm vezes metro é a correta unidade de resistividade. Então, tá certinho, tá? Então, você sempre faz análise dimensional para ver se você não trocou alguma coisa de lugar aqui e se a unidade está correta. Tudo bem? Logo, fazendo essa conta aqui, ó, gente. 6 por 9 dá para dividir por 3. Dividir por 3 aqui dá 3, aqui dá 2. 3 dividido por 3 aqui dá 1, dá 1. 2 dividido por 8 aqui dá 1 quarto. Então, vai ficar 1 quarto vezes 10 a sétima com 10 a menos 4, 10 a terceira. Dividido por 10 a quinta com 10 a terceira, 10 a oitava. Essa conta aqui é 0,25. Tudo bem? Então vai ficar 0,25 vezes 10 a menos 5, que é a mesma coisa que 2,5 vezes 10 a menos 6. O quê? Qual a unidade? Ohm vezes metro. Ohm vezes metro. E espero que você tenha gostado dessa aula. Se inscreve no canal. Um abraço. Tchau!